do rei, a serviço, aleluia, do rei Artaxerxes. Neemias era copeiro do rei, onde a palavra do Senhor, ela nos diz, Neemias, aleluia, se encontrava trabalhando a serviço do rei. Né? E eu vou esmiuçar um pouco do capítulo 1, mais ou menos, até chegar ao capítulo 6, para que nós possamos entender a história, aquele que não conhece. Né? E a palavra do Senhor diz que Neemias estava ali no palácio do rei, trabalhando com o rei. Aleluia, e ali um belo dia, aleluia, chega, aleluia, um irmão de Neemias chamado Ananias e vai de encontro a Neemias. Né? E ali, conjecturando, creio eu, que ele sentado, conversando, aleluia, de alguém que muito tempo não vai para a tua terra, né? A palavra diz que Neemias tinha bastante tempo que ele não ia para a terra dele, então Neemias não sabia o que estava acontecendo, como estava sucedendo naquela época. E ali eles sentam, aí Neemias começa a falar com Ananias, começa a perguntar como está o povo, Ananias, como se encontra o povo naquela terra. Aí agora Ananias, aleluia, senta com Neemias e começa a relatar. Neemias, aleluia, a cidade ela foi destruída, a cidade ela foi derribada, os muros foram fundidos, os muros estão cheios de brecha. E ali engraçado que estudando em casa, né, conjecturando eu creio que Neemias, como a palavra do Senhor diz, que Neemias ao ouvir Ananias relatar todos esses acontecimentos, aleluia, há uma tristeza profunda dentro do coração de Neemias. Neemias, ele se entristece em relação à situação aonde se encontrava o povo, a família dele naquele lugar. E ali, aleluia, Neemias agora, Ananias agora sai, aleluia, a palavra do Senhor diz aqui que Ananias agora sai, né? E os poucos irmãos que estavam lá, aqueles muros estavam fundidos, estavam abertos, né? E o povo ali estava a mercê de qualquer ataque do inimigo. E é engraçado que Neemias, irmãos, é uma coisa muito impressionante. Neemias, ele não se encontrava lá, Neemias não estava participando daquilo tudo, mas Neemias, aleluia, ele se compadece, aleluia, dos compatriotas deles que se encontravam naquela terra. Neemias agora, o semblante de Neemias já era diferente, porque Neemias, aleluia, ele creio eu que ele tenta ver alguma solução para resolver aquela situação do povo que se encontrava ali. Aleluia, então, nós estudando em casa, né? É engraçado, Neemias, ele chega até ele essa notícia e o semblante dele se entristece. Mas é engraçado que Neemias se entristece e Neemias ele não para. Neemias ele age, Neemias ele não fica parado. E estudando em casa tem gente que fica ao contrário a relação às notícias que chegam até você com um pedido de ajuda. Neemias, ele estava lá no palácio do rei, servindo como copeiro, estava bem. E pessoas que não recebem, tem pessoas contrárias a essa reação, quando ela recebe, ela fala, estou nem aí. Já falei, cansei de falar, cansei de dizer, que essa pessoa é louca, que essa pessoa fica por aí, não estou nem aí, ela que se vire. Muitas pessoas têm essa reação contrária porque ela não coloca a compaixão do outro dentro do seu coração. Ela não consegue visualizar a necessidade que o outro tem, aleluia, de ajuda. Como Neemias aqui, ele teve, aleluia, essa sensibilidade, né, de colocar no seu coração. E a palavra do Senhor diz que Neemias ali, aleluia, como ele ouve, nos traz um ensinamento também que Neemias ele não morava lá. E Neemias ele pega essa causa para ele. Neemias ele não morava lá, mas Neemias traz essa causa, aleluia, para o coração, para dentro dele. Irmãos, Neemias, a primeira coisa impressionante que Neemias sozinho ele não podia fazer nada. Então o que Neemias faz? Neemias conhecia o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, e a primeira coisa que Neemias faz é dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. Quando existe alguma coisa, aleluia, que está distante das suas mãos, que está distante dos seus afazeres, naquilo que você não pode fazer, ele dobre o seu joelho e clame ao Senhor. Neemias dobrou o seu joelho e começou a clamar ao Senhor. Ele começou a clamar ao único capaz de resolver o meu e o seu problema. Ele orou e entregou a causa dele ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh. Ele entregou a causa ao Senhor.
pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia! O choro, ele pode durar uma noite, mas o gozo, ele chega sempre pela manhã. Irmãos, conjecturando, quero dizer que a noite de Neemias ali se entregando ao Senhor, suplicando ao Senhor, em meio àquela causa. Quando chega de manhã, Neemias, ele tinha que estar em pé, estabelecido, porque a palavra do Senhor, que ele diz que ele trabalhava diante do rei. Então ele tinha que ter uma postura no dia seguinte para se apresentar diante do rei. E é engraçado, irmãos, que quando Neemias ele chega diante do rei, aleluia, o céu estava favorável para Neemias. Naquele dia seguinte, como eu falei, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela sempre veio pela manhã. Irmãos, o rei ele nunca tinha feito. Ele olha para o rosto de Neemias, vê o semblante de Neemias, e agora pergunta a Neemias por que o semblante dele se encontrava caído, por que ele se encontrava triste. Aleluia. Aí o rei abriu uma brecha para que Neemias contasse o que estava acontecendo. Neemias senta com o rei, começa a relatar o que estava acontecendo, a história, aleluia, de Jerusalém, o que tinha acontecido ali com Jerusalém. Os muros estavam sendo derribados, estava tudo aberto. E ali, irmãos, é muito engraçado que Deus, como eu falei, o céu estava favorável. Deus, irmãos, ele tem agido em meu e em seu favor. Agora, o rei escutando toda aquela situação, tudo aquilo que Neemias estava fazendo, estava falando, relatando. E agora, o rei, ele dá carta para Neemias. O rei agora dá carta a Neemias. O rei poderia mandar qualquer outra pessoa ir lá fazer, mas o rei dá carta a Neemias. Deus sempre vai mandar, aleluia, alguém dá carta para mim e para você, porque ele sabe que eu e você podemos fazer. Então o rei deu a carta à pessoa certa. Ele poderia dar carta para qualquer um ali no rei, outras pessoas acima de Neemias, vai lá, faz isso, faz aquilo, mas não. Irmãos, como nós clamamos ao Senhor, não pode ser outra pessoa, não pode ser qualquer outra pessoa. Tem que ser aquela pessoa que se compadeceu, tem que ser aquela pessoa que clamou ao Senhor, tem que ser aquela pessoa que está com o coração voltado para fazer a obra. E Deus assim fez com que o rei desse carta a Neemias para que ele fosse com todos os recursos para estar ali reerguendo o muro de Jerusalém. Irmãos, Neemias era copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei. E ele saiu dali como governador. Neemias saiu de copeiro para governador. O que eu quero falar com isso para você e para mim, para você? Agora que Deus, como Ele nos abençoa. Ele nos abençoa por completo. Deus, Ele não nos dá uma bênção pela metade. Ele faz tudo por completo. O que me chama a atenção é que Neemias, ele vai, irmão, reerguer o muro com foco, com um intuito. Ele vai com um propósito de mudar o cenário. Ele vai com o intuito, o propósito de mudar o cenário. Irmãos, eu acho muito engraçado também, estudando em casa, né? Se alguém te chamar para fazer obra, se você não tiver a fim de ir, não tiver com vontade de ir, você não vai. Sabe por que você não vai? Porque você chegando ali a obra, ao invés de você ajudar a mudar o cenário, você vai trazer um peso espiritual para aquela obra que está acontecendo. Então é melhor você ficar em casa e não atrapalhar a obra que está sendo realizada. Neemias, ele tinha um foco. Neemias, ele tinha um propósito. E ele foi realizar a obra do Senhor. Aleluia. Neemias, irmãos, foi um compromisso, foi um propósito. Irmãos, porque todas as vezes, aleluia, que nós colocamos o propósito do nosso coração, fazer a diferença, para edificar, aleluia, para mudar alguma situação, o inimigo vai sempre se levantar. Creia nisso. O inimigo, ele vai sempre se levantar contra. Principalmente, se a situação, o cenário, na qual ele já decretou, na qual ele estabeleceu, que será um cenário de fracasso e derrota. Principalmente quando ele estabelece isso. Tudo bem, é engraçado que Deus havia falado com o povo que tudo isso ia acontecer. E tudo isso foi um propósito de Deus. O muro fundido,
a cidade derribada. Deus havia falado para o povo, para que ele viesse a se arrepender, para que ele viesse a adorar ao Senhor, a adorar o único Deus. Mas o povo ali, ele não obedeceu, e ali Deus permitiu. Existem coisas nas nossas vidas que Deus ele vai permitir, para que nós venhamos aprender com a situação. E não existe, aleluia, nenhum outro para ser adorado, a ser exaltado, a não ser o nosso Deus. Existe essa situação, e Deus assim fez que essa situação acontecesse. Presta bem atenção, existe em nosso derredor, irmãos, inimigos olhando como um cenário para mim e para você, dizendo: já é um fracassado, já é um derrotado, já é uma vergonha para o povo. O povo aqui também estava olhando para o cenário na qual eles estavam se encontrando, e eles estavam desacreditados, e eles estavam falando: a história de Jerusalém acabou. A história de Jerusalém acabou. Mas ainda, aleluia, existia um Deus, apesar da sua permissão, apesar da permissão dele, de tratar o seu povo, de tratar o caráter do povo, de tratar a índole do povo, não tinha dado a última palavra. Deus ainda não tinha dado a última palavra. E nessa noite você precisa entender, existem palavras proféticas sendo ditas aqui diante do altar. Para dizer que tem um vício na sua casa, irmãos, creia na libertação que vai acontecer. Porque toda vez que você se erguer para dizer que o seu casamento está com um filho, creia que Deus ele é capaz de restituir esse casamento. Todas as vezes nós nos posicionamos para guerrear por algo que o inimigo decretou. Aleluia. Sempre vão se levantar. Sempre vão se levantar. Se o inimigo ele tem decretado, sempre vão se levantar diante de ti, porque podemos observar que Elias, aleluia, ele tinha um propósito no seu coração. Assim como cada um de nós temos um propósito no nosso coração. Eu não sei qual é o seu propósito diante de Deus, mas eu quero dizer que nessa guerra, nessa batalha, o Senhor ele vai estar comigo, ele vai estar com você. Aleluia, irmãos, é engraçado estudando, né? Ali, os muros, as ruínas, irmãos, já haviam 90 anos que estava assim. Não era 90 dias, eram 90 anos que aquele muro já estava fundido. E ali, estudando, eu vi que não havia ninguém, irmãos, que conseguiu, aleluia, juntar o povo ali para que aquele muro fosse reerguido. Sabe por que, irmãos, nada aconteceu? Porque não tinha que ser eles. Não aconteceu porque não tinha que ser eles. Porque se fosse eles, eu já tinha preparado todo mundo lá e o mundo já estava de pé. Mas não tinha que ser. Deus estava levantando o mundo que iria fazer a diferença juntamente com o povo. Deus está levantando um entre nós nesta noite, está levantando a mim e a você para fazer a diferença. Porque, irmão, sozinho nós não fazemos nada. Sozinho ninguém faz nada. Jeremias, irmão, estava lá fazendo a obra. Jeremias estava lá fazendo a obra junto com o povo e toda hora chegava uma carta para Jeremias. Jeremias fazendo a obra e toda hora uma carta chegava para Jeremias. Sabe qual era uma das armas que eles estavam tentando fazer para que o Jeremias parasse? Eles estavam tentando, irmãos, desestruturar Jeremias no seu emocional. Quando o nosso emocional está abalado, está abatido, irmãos, Satanás entra e faz a ruaça do modo que ele quer e da forma que ele quer. Eles mandavam toda hora mandando carta para tentar desestruturar o emocional de Jeremias. Mas sabe, Jeremias, quando ele colocou o foco, o propósito no seu coração, Jeremias ele foi já estruturado.
Neemias já estava estruturado, da cabeça até os pés para fazer a obra. Porque ele tinha um propósito, irmãos, de reerguer o muro. Sanbalate, Tobias e Gesem foram lá para desestimular Neemias. Neemias parou. Neemias parou? Neemias não parou. Então por que você está pensando em parar? Por que você está pensando em parar? Neemias, ele não parou diante da adversidade, diante das dificuldades, diante das cartas que chegavam até ele. Ele continuou fazendo a obra. Irmãos, deixa eles falarem. Deixa eles dizerem que foi por causa de você. Deixa eles zombarem de você, como estava fazendo com Neemias. Porque eles vão vir. E quando eles vierem perguntar quem é você, aí você apresenta a carta para eles. Quando eles perguntarem, vierem até você perguntar quem é você, apresenta a carta para eles. Sabe por causa que você tem um aval do rei para fazer a obra. Você tem um aval do rei para fazer a obra. Aleluia! A retaliação ela vai vir, vem. Porque eles querem destruir quem é referência. A retaliação ela vai vir porque eles querem destruir quem é referência. Você é uma referência? Você já viu que aquelas pessoas que ficam fofocando, falando mal do irmão, falando mal do pastor, falando mal da igreja, essa ninguém quer destruir, porque já está na mão de Satanás. Essa ninguém quer destruir, tá aí, já na mão de Satanás. Eles querem destruir quem é referência, mas eles querem destruir, irmãos, a mim e você, porque nós, irmãos, somos o foco. Nós estamos aqui para mostrar o caminho. Todos aqueles que estão aqui para mostrar o caminho, irmãos, vão se levantar. Mas sabe qual foi o segredo de Neemias para reconstruir os muros em 52 dias? Foco. 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 Você precisa ter foco. Você precisa focar em alguma coisa. Porque foco é você olhar aquilo que você quer fazer e você vai lá e faz. Ninguém pode distrair no foco. Então você precisa ser determinado naquilo que você vai fazer. Não perca o foco. Aleluia, não perca o propósito pelo qual Deus te chamou. Foi você. É você. É você que Deus te chamou. E ninguém, irmãos, ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer, que Deus quer agir, aleluia, na sua vida. Não perca o foco. É meu a notícia que chegue até você. Você vai falar assim: eu estou focado. Estou fazendo uma grande obra. De modo que eu não posso parar. Você não pode parar, irmãos. Estamos diante de uma guerra. Estamos diante de uma batalha. Que aqueles que são referência, eles querem mesmo atirar, jogar no chão, pisar, porque eles não estão preocupados com nada disso. Eles querem destruir mesmo o povo de Deus, aquele que é referência, aquele que está lá onde olha, ó, o irmão é assim, o irmão, eu quero ser igual ao irmão, quero pregar igual ao irmão, quero fazer igual ao irmão. São esses, aleluia, que querem, e Satanás ele quer bater, mas não percam o foco, irmãos. O ensinamento aqui nesta noite da palavra de Deus para mim e para você: não perca o foco. Chega em casa e estude o que quer dizer foco. Estude o que quer dizer foco. O inimigo ele quer te tirar, aleluia, do foco. Ele quer te tirar da direção da tua